Fala turma, beleza? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, um ótimo dia para vocês. E hoje nós vamos continuar o nosso desafio, o nosso propósito de 365 dias lendo e estudando a Palavra de Deus. Hoje nós estamos no dia 2, onde o nosso tema é censurar as heresias. E nós estamos lendo o livro de Tito. Estamos no capítulo 1, no verso 10, e leremos do verso 10 ao verso 16 hoje. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, se você ainda não abriu o seu aplicativo, então clica no link aqui embaixo, que eu já deixei o link na descrição do livro que a gente vai estar lendo hoje. Exatamente do versículo que nós iremos ler e até o findado versículo que nós leremos neste dia. Então clica no link, acompanhe a leitura, acompanhe a explicação, pegue papel, caneta e vamos que vamos, sem mais delongas. Quem já está aqui desde o primeiro dia já sabe como funciona a dinâmica aqui, sabe que eu vou lendo os versículos e já vou trazendo algumas interpretações. Então, mais importante do que você ver a interpretação que eu vou trazer para vocês, é você também ler e ter uma interpretação personalíssima. Beleza? Então já estamos combinados. Vamos para o nosso dia 2, Tito, capítulo 1, verso 10, que diz o seguinte: Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Primeira coisa que você precisa entender: quem são esse grupo da circuncisão? Na época, era um grupo onde eles pregavam uma teologia, uma falsa teologia. É como se hoje em dia fosse a teologia da prosperidade, a teologia da salvação, a teologia da graça. Existem diversas teologias, mas qual que é a verdadeira? É a teologia do reino. Só existe uma, é o reino de Deus, é a palavra verdadeira. Beleza? Então esse grupo da circuncisão é mais uma teologia falsa, onde as pessoas queriam enganar. Então Paulo alerta aqui. Olha só o que ele diz no verso 11. É necessário que esses falsos profetas, que essas falsas teologias sejam silenciadas. Em outras versões quer dizer caladas, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por quê? Por ganância. E Paulo usa essa expressão silenciada, essa expressão calados, de uma forma forte, trazendo para o original. Essa palavra que ele quis dizer é o mesmo sentido de amordaçar. É como se colocasse uma focinheira em um cachorro bravo. E é exatamente isso que Paulo quer nos alertar. Ele quer nos alertar que com essas feras malignas nós precisamos amordaçá-los. Que falsos profetas, que esses enganadores precisam ser silenciados. Por quê? Porque se eles continuarem tendo voz, eles continuarão arruinando famílias inteiras e continuarão ensinando aquilo que não deve ser ensinado. E por quê? Apenas por ganância. Então, como que nós vamos combater essa mentira? Como vamos combater essa falsa teologia? Com a verdade. A mentira só é combatida com a verdade. Então, se você está vivendo um momento onde você vê à sua volta enganadores, pessoas que estão falando e buscando enganar as pessoas de forma insubordinada, com falsas teologias, trazendo mensagens de fé que de fé não tem nada. Como que a gente combate isso? Silenciando, não dando voz a isso, não dando importância a isso e apresentando a verdade. Exatamente como eu estou fazendo aqui com vocês. Não é à toa que eu estou aqui. E todos os dias quando eu venho gravar para vocês, porque eu não pego os vídeos e já gravei, não. Eu pego, leio, gravo, posto e mando para vocês. Todos os dias. Porque juntamente com vocês eu estou lendo a Bíblia todos os dias, estudando todos os dias.
Quando Deus me ordenou para poder fazer esse desafio com vocês, para poder montar o Bíblia Club, eu não entendi. Mas todos os dias, quando eu estou lendo e estou gravando para poder passar essa mensagem para vocês, eu começo a entender um pouquinho mais. E agora eu estou entendendo o porquê. Porque nós precisamos silenciar os falsos profetas. Precisamos silenciar os enganadores. Com o quê? Com a verdade. Eu estou trazendo para vocês aqui a verdade. A palavra de Deus revelada. Amém? Então vamos continuar aqui no verso 12. Que diz: um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. E aqui eu abro um parêntese para a genialidade de Paulo. A gente vê nesse versículo como ele era um homem sábio acima da média. Porque ele pega uma frase de um dos poetas daquela época, um poeta que era muito apreciado pelo povo, e usa contra eles mesmos. É como se hoje em dia a gente fosse pegar uma frase da Anitta, por exemplo, e usar contra os fãs da Anitta para poder mostrar para eles: ei, olha isso! Olha como ela se contradiz! Olha só, vocês que são seguidores, será que é isso realmente que ela está falando? E é exatamente isso. Um poeta que era admirado pelo povo, ele fala uma frase e Paulo usa essa frase para o povo. Cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. E a gente percebe no decorrer da história, quando a gente pega a história para poder estudar, a gente vê que os cidadãos de Creta, os cretenses, eles eram tão mentirosos, tão malignos, que existia uma expressão que era, eu até notei aqui, cretanizar. Essa expressão era muito usada na literatura grega para descrever o ato sórdido de mentir. Então, só por aí a gente vê como aquele povo era um povo perverso. E como a gente aniquila o povo perverso? Silenciando. Como que a gente silencia? Com a verdade. Verso 13. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente. Isso é a carta de Paulo para Tito. Verso 13. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Verso 14. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Como eu disse para vocês, naquela época, aquela comunidade cristã estava sendo atacada por diversas falsas teologias. E essas teologias partiam de diversos grupos. Um dos mais conhecidos aqui nessa história é o grupo que a gente leu lá no verso 1, no verso 10, na verdade, né? O primeiro verso que a gente leu hoje, que era o grupo da circuncisão. Esse era um dos vários grupos de falsos teólogos, falsos profetas que existia naquela época. E a maioria dessas falsas teologias ensinavam histórias judaicas e não a Bíblia. Ensinavam histórias, lendas, misticismos e não tinha nenhum baseamento bíblico. Outros falavam sobre alimentação, outros falavam que o que importava era até a sua árvore genealógica, o quão mais próximo de Abraão você era ou não, para dizer se você vai ser salvo ou merecedor da salvação. Mas todos esses grupos tinham em comum uma coisa, que era a legalidade. E hoje em dia a gente vê muito de perto essa legalidade dentro de algumas igrejas, dentro de algumas teologias pregadas, infelizmente. Hoje podemos ver, por exemplo, a teologia da hipergraça, onde você pode tudo. Existem diversos memes na internet a respeito disso, mas o pior
que todo meme que é feito em cima de uma verdade. Então nós estamos vivendo num momento muito difícil para nossa geração, onde essas teologias, por exemplo, da hipergraça, estão confundindo a mente do povo. E está acontecendo como aconteceu naquela época, naquela cidade de Creta, que é o quê? Essa teologia está arruinando famílias inteiras, ensinando o quê? Ensinando coisas que não devem. E por qual motivo? Apenas por ganância. E Paulo aqui, ele está estimulando Tito, incentivando para ele poder pregar a sã doutrina, pregar a verdade, para ele poder pregar o verdadeiro evangelho com toda sabedoria e amor. E eu me vejo muito nessa passagem, pois eu fui verdadeiramente estimulado e incentivado pelo Espírito Santo de Deus para poder vir e pregar, não pregar, mas junto com vocês estudar e essa mensagem se espalhar. E qual mensagem? A verdade, o evangelho do reino de Deus. Vamos para o verso 15. Como eu disse, assim como Paulo estimula Tito a pregar a sã doutrina, pregar o verdadeiro evangelho com sabedoria e amor, eu estou buscando muita sabedoria para poder passar esse conhecimento para vocês e passar essa mensagem de uma forma amorosa, com muito zelo. E isso mexe com a gente. Todos os dias a gente lê, a gente interpreta, a gente traz para a nossa vida, porque mais importante do que a gente ler, interpretar e estudar é que essa mensagem ela venha e germine em nosso coração, que isso frutifique em nossas vidas, que gere resultados. Esse é o mais importante, não só para mim, mas para você e para todos à sua volta. Foi o que eu falei no dia 1. Você tem uma responsabilidade. Você tem que assumir essa responsabilidade porque você é um influenciador do reino de Deus. Vamos continuar. Verso 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aqui eu quero trazer para vocês uma explicação que pureza ou impureza não tem nada a ver com coisas materiais por si só. Algo material não vai te deixar mais puro ou mais impuro. Isso tem mais a ver com a sua consciência e com o seu espírito. Por exemplo, um óleo ungido nada mais é do que um óleo. Ele por si só não liberta, ele por si só não faz milagre, ele por si só não te torna puro ou impuro. É apenas um símbolo. Tudo isso são símbolos que a gente utiliza no meio cristão. O óleo em si faz nada. É apenas uma simbologia. A gente que é cristão, a gente não trabalha com misticismos ou os rituais. Não existe isso. É apenas um símbolo. A gente usa o símbolo para poder figuramente a pessoa entender. Mas eu orar por alguém por cura ou por libertação com ou sem óleo, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo resultado. Isso tem que ficar claro. Não é a cruz, não é um óleo, não é um objeto, não, é Deus, é Jesus. O resultado é igual, com ou sem objetos. E a pureza é um estado
de espírito. A impureza também é um estado de espírito. Espírito e consciência. Beleza? Não existe macumba gospel. Verso 16. Nosso último verso de hoje. Diz o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Isso é forte. Vou repetir para vocês. Verso 16. Acompanhe comigo. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eu fiz algumas anotações aqui. E essa aula de hoje é totalmente complementar com a aula de ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, vai no meu perfil e assiste. Porque ontem eu falei sobre as qualificações. Qual é a qualificação que você precisa? Não só para ser um presbítero, um bispo, mas você, servo de Deus, você que realmente crê e serve a Jesus, qual é a qualificação? Eu mostrei, a régua é alta. Mas sabe o que acontece com os falsos mestres nessa hora? Todos são reprovados. Por quê? Porque eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Então eles se tornam detestáveis, são desobedientes e são desqualificados para a boa obra. E o pior, que ele fala só para boa obra, é para qualquer boa obra. Não existe obra alguma que eles são aprovados. Então, ontem você viu as qualificações e aqui você vê que falsos profetas não passarão. E isso fez com que Paulo se preocupasse. Então ele se preocupou em ter uma consciência pura com Deus. E ele estimulava os seus discípulos para também se aprofundarem no conhecimento da palavra, no conhecimento da verdade. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Estamos estimulando uns aos outros a quê? A nos aprofundarmos em conhecimento da verdade, na palavra de Deus. E o fruto desse aproveitamento, desse aprofundamento espiritual em conhecimento na palavra de Deus é a piedade. Isso é forte. A piedade é um fruto notável, onde mostra pra gente o equilíbrio entre a verdade bíblica e a prática. Por que eles eram desqualificados? O verso 16 fala: porque eles falam que conhecem Deus, mas por seus atos negam. Conosco é diferente. Não precisamos nem falar que conhecemos Deus, porque nós mostramos na prática, em nossos atos, o Deus a qual nós servimos. E a gente vai finalizar aqui hoje. E amanhã vamos voltar para o dia 3, com ainda mais conhecimentos. Então, o dia 1 foi o quê? A qualificação. Hoje, a gente aprendeu o que devemos fazer com as heresias, com os falsos profetas, com as falsas teologias. E reafirmando, se você não tiver nesse padrão elevado de qualificação, está reprovado, está desqualificado. Então não adianta você apenas dizer que conhece Deus, não adianta você dizer que serve a Ele, se em seus atos você mostra o contrário. Então eu te incentivo agora a você fazer uma oração para que essa palavra entre em seu coração e que seus atos refletem a imagem de Cristo na sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã.